Boa noite, boa noite, boa noite, Brasil! Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais uma super live do programa Falando de Filhos. Hoje, uma segunda-feira maravilhosa, 20 horas, dia 2 de agosto, e eu tenho a honra de ter uma convidada mais do que especial na nossa live, ela que eu já estou convidando há muito tempo para participar conosco, a doutora Sui Bortolom, que vai estar abrilhantando aqui o nosso encontro, e para me ajudar a fazer essa super live nessa noite de hoje, eu quero trazer a nossa querida Patrícia Laurindo. Boa noite, Patrícia, seja bem-vinda! Olá, boa noite a todos, gratidão por estar aqui mais uma vez e espero que seja uma boa surpresa também para quem nos acompanha, né, Vicente? Porque foi uma surpresa para mim e espero que seja aí uma boa surpresa para as pessoas também que nos acompanham. Feliz de estar aqui novamente. Hoje a nossa convidada especial, maravilhosa, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Uma potência, e vocês vão todos conectar aí, fiquem tranquilos. Um super boa noite para a turma do Espírito Santo, de Minas Gerais, a turma aí de São Paulo chegando com a gente, a turma da Bahia, são várias cidades aí que estão chegando, sejam vocês todos bem-vindos. E eu vou pedir a vocês agora o seguinte, eu vou passar a vinheta rapidinho do nosso programa, tá bom? Elas, basicamente, 30 segundos. Enquanto a vinheta está passando, nos ajude aí no Facebook, no YouTube, no Instagram, no Zap, ajuda a gente a chamar mais e mais convidados para o nosso encontro de hoje, tá bom? Então, rapidinho passando a vinheta e avisa para todo mundo que começou mais um programa Falando de Filhos. Muito bem, essa turma vai chegando aí de todos os lugares do Brasil. Mais uma vez, é uma honra ter vocês conosco, todos conectados aqui nessa segunda-feira, semana começando, já começa a todo vapor, né, Patrícia? São muitos afazeres, a gente sabe que não é fácil, vida de professor, vida de pai, de mãe, é uma loucura e a gente sabe que é uma corrida só, mas estamos aqui, nosso compromisso, todas as segundas, terças e quartas-feiras à noite, nós estamos aqui trazendo uma programação sempre especial para você. Você que está chegando agora, está começando nas nossas lives agora, guardem aí. Todas as nossas lives ficam gravadas no Facebook e no YouTube do Congresso Brincar, tá bom? Então, cada programa tem o seu YouTube e seu Facebook. Então, cada programa nós gravamos lá tudo bonitinho e você consegue reprisar, passar na sua reunião, mandar para alguém, mandar para sua escola, super tranquilo, tá bom? Essa semana, hoje, nós teremos, na verdade, a nossa querida doutora Sui Bortolom, que vai falar com a gente sobre educando os filhos por minhas atitudes e valores. Amanhã, nós teremos duas lives, uma às 18 horas e uma às 20 horas. Às 18 horas, nós vamos falar sobre o SAEB, mais especificamente sobre matemática, com a professora Josiele Prampolin, ela vai falar sobre matemática, nós vamos trabalhar a questão dos exercícios comentados no SAEB Digital, tá bom? Às 20 horas, para todos os gestores, coordenadores, pedagogos, nós vamos, secretários de educação, donos de escola, nós vamos falar
sobre um tema muito importante: prestação de contas em escolas e municípios. Como fazer a prestação de contas de forma correta, como se organizar, tudo isso. E na quarta-feira, outra mega, super, hiper live com a nossa queridíssima Valéria Grafanazzi. Nós vamos falar sobre temas integradores na educação infantil. Então, esse é um resumo da nossa semana, uma semana super produtiva, super alto astral, super para cima, uma super programação, que você é nosso convidado. Vicente, como é que eu faço para poder acompanhar essas lives? É fácil. Entra lá no Instagram do Vicente Falcão, da Patrícia Laurindo, do Congresso Brincar, do Gestor, Congresso Gestores, enfim, sempre tem uma super live para vocês. E você pode nos ajudar a fazer a próxima live, fazer o próximo programa. Como? Só você entrar em contato com o nosso apresentador, eu, Vicente Falcão, Vicente.Falcão no Instagram, e lá eu converso com você, a gente troca uma ideia, bate papo, você dá suas dicas, suas sugestões, vai ser muito, muito bom. Outra coisa importante, final de cada live tem o certificado de participação, que você vai poder pegar ele no Facebook ou no Telegram de cada programa. Daqui a pouco nós vamos passando aqui como é que você entra, como é que você faz, vai ser legal. Patrícia, eu quero lhe dar as boas-vindas e, gente, hoje, especialmente, eu estou, né, no estado do Rio de Janeiro. Amanhã nós temos eventos presenciais estão começando a voltar, já estamos programando jornadas, já estamos programando congressos, aberturas, né, volta às aulas, palestras, né, com vários variados temas, com educação infantil, com Fundamental 1, com Fundamental 2, cursos. Está voltando, as coisas estão voltando aí. E daqui a pouquinho eu vou precisar me ausentar porque eu tenho que ir lá ver se está tudo pronto já para amanhã. E aí eu pedi à nossa querida Patrícia que conduzisse com muita maestria o nosso encontro de hoje. Obrigado, Patrícia, pela sua disponibilidade e por você estar nos ajudando a cada dia mais nesse encontro maravilhoso que nós temos, que é o Falando de Filhos. Vamos chamar essa convidada, né? Doutora Sui Bortolô, seja bem-vinda! Liga seu áudio. E aê, agora sim! Boa noite! Nossa, que alegria, Vicente, estar aqui de novo com vocês. Com o Vicente, com a Patrícia. Expectativa. Tô doido. Nossa! Uma alegria muito grande de estar aqui com vocês, da gente poder bater esse papo gostoso. Eu e Patrícia, hoje a gente vai, né, trocar uma figurinha legal aqui, trazer umas informações bacanas para as pessoas que estão acompanhando a gente aí. Espero que as nossas reflexões, né, toquem o coração das pessoas aí, que faça alguma diferença, né? Que essa é a intenção, fazer diferença. Quero já avisar para você que breve nós vamos estar juntos num congresso de pais que nós estamos organizando breve, no segundo semestre. A turma já está falando, vai ser legal, já tem um monte de coisas bacanas aí, você sabe que você é nossa super convidada, né? Patrícia. Que legal, será uma honra. Não, a Sui está falando aqui, né, de tocar as pessoas. Quem ainda não acompanha, né, as redes sociais do Falando de Filhos, corre lá, porque a Sui está aqui, não é à toa. As dicas que ela tem colocado lá, contribuído, né, com essa missão do Falando de Filhos, está fazendo a diferença na vida de muitas pessoas. E aí, né, o pessoal vai pedindo, vai lá, cutuca no Instagram do Vicente, e é por isso que a Sui está aqui. O que é, né? O que será? Que coisa é essa desse educação que a Sui tanto fala lá no Falando de Filhos? E é isso que ela vem compartilhar. E vou ser sincera, tá? Esse pedido do Vicente é mais um presente para mim do que um favor para ele,
porque o Falando de Filhos é uma missão que traz no meu coração, né? E está aqui com a Sui, que já traz essa figurinha lá nas redes sociais do Falando de Filhos. Só tenho a agradecer, tá, Vicente? Desculpa aí. Nossa. Muito bom, muito bom. Quem não acompanha ainda, ó, lá no Facebook, no Instagram e no Telegram do Falando de Filhos, tem vídeos da Sui, tem vídeos da Belmonte, tem vídeo um monte da Patrícia, tem um monte de convidados especiais que estão deixando grandes contribuições e é só elogio por onde a gente passa. Muito, muito bom. E eu quero, Sui, mais uma vez, agradecer o seu cuidado, agradecer o seu carinho com a gente aí, tá? Mas vamos começar? Vamos começar? Bora lá. Quem é a doutora Sui Bortolom? Conta um pouquinho pra gente quem é essa fera. Fala para nós. Menino, é uma fera que está há 28 anos e meio, para ser bem precisa, no atendimento clínico em psicologia, né? Mas também tem uma trajetória aí na área de educação. Eu sou licenciada em pedagogia, trabalhei uns 6 anos na área de educação também. Então, tem muita história para contar, né? Gosto muito do que eu faço, amo fazer o que eu faço, né? E tem uma trajetória aí profissional de palestras também, muitas palestras dadas aí nessa minha trajetória clínica aí, atendimentos que eu fazia, né, muito atendimento à criança, aos pais, orientação às vezes na escola, volta e meia tem alguém que me pede assim, eu tenho com esse problema assim na escola, o aluno, aconteceu isso. Recentemente aconteceu uma situação também numa escola que me pediram, o que a gente faz? E eu dei um conselho e as coisas fluíram lá também. Dá essa orientação, né, psicológica ou psicopedagógica para que as pessoas possam melhorar suas relações na escola. Então, é muita história para contar, Vicente. Eu sou vovó, recém-vovó, né? De uma lindeza de 2 aninhos, corujíssima, né? Meus filhos já estão casados, cada um no seu canto, né? E é isso, tem muita coisa aí. Mas acho que por hoje está bom, essa apresentação. Boas experiências. Muita experiência, muito caos para contar, viu, Patrícia? Gente, ó, eu quero né, até falar com o pessoal de Viti. Eu conheci a Sui por vários encontros, né, de igreja, encontros de casais, encontros de jovens, e a Sui sempre estava lá. E eu entrava e o povo estava maravilhado quando a Sui saía, né? Eu falei, gente, como é que eu vou dar conta de fazer uma palestra melhor que a Sui? A Sui arrebenta mesmo e queridíssima nas escolas, nas secretarias de educação, nas faculdades. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. Sui, então, o que você preparou para nós? O que você preparou para essa noite aí? Nos conduza, né? Eu vou deixar, estou com os slides aqui. O Marcelo, que está na nossa produção aqui, vai passar os slides, vai conduzir. Tem um monte de vídeo que você preparou também, tem um monte de coisa bacana. Sim. É com você agora, minha amiga. Toca o barco. Vamos lá. E Patrícia, coloca junto aí. Vamos lá. Então, quando eu fiz esse trocadilho, né? Educa ação. Porque a gente educa mesmo com atitudes, com ação, com ações, não só com palavras, cheio de palavras. Então, é isso que a gente vai conversar um pouco hoje. Que valores? Eu queria até conversar com vocês e já deixar aqui uma pergunta para vocês irem compartilhando aqui com a gente, enquanto eu vou caminhando. Eu queria perguntar a vocês, se vocês coloquem aí, quais são os valores, né, que você não abre mão na sua vida? De que valores você não abre mão? Às vezes a gente fala assim, não, eu sou a pessoa da verdade. Mas uma mentirinha de vez em quando, será que isso vale a pena, né? Às vezes existe mentirinha, mentirona, não sei. Mas que outros valores você não abre mão, né? A vida, o amor, que valores você não abre mão? Compartilha aqui comigo, com a gente, né, Patrícia, que a gente vai conversar um pouco a respeito disso, tá bom? É isso aí, ó.
a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Eu gosto sempre de falar desse exemplo de um pai que a filha, ele preocupado com a filha, e a filha disse para ele: pai, não se preocupe, porque o que o senhor falava, a gente já esqueceu, mas o que o senhor viveu, a gente não esquece, né? Então, passa aí para o segundo slide para vocês verem uma coisinha, por favor. Né? O que eu defini como educação? Educar a partir das atitudes, ser coerente com aquilo. Volta aí, é isso aí. Educar a partir das atitudes, aquilo que eu acredito, né? Se eu acredito que falar a verdade é fundamental, então eu tenho que falar a verdade também. Então, o exemplo é que vai realmente educar. Educação a partir das minhas atitudes, das minhas ações, em cima dos princípios e valores que a gente tem. Ser exemplo, né? É um pouco isso que a gente vai conversar aqui. E aí, eu não podia deixar, né, gente? Eu falei para vocês que eu sou vovó coruja, então eu quero mostrar para vocês aí um pouquinho como é que é essa coisa do... Já desde uma aninha ela tem essa alegria de fazer isso, olha. Vê se vocês... Viu? Bolo de cenoura. Ela já chega em casa que é... Ah, vovó, tem bolo? E ela sempre assim, a minha filha, e eles tiveram um tempo comigo em casa, sempre, mamãe, vovó, eu posso te ajudar? Mamãe, eu posso te ajudar? Quantas vezes a gente, às vezes, impede os filhos de fazerem coisas, não, não, agora não, ah, não, você não consegue, ou porque deixa entornar, e não deixa participar, não deixa estar junto. É o exemplo, é o que você faz é que vai realmente mover a criança a querer fazer também, né? Pode passar para mim o segundo slide, o outro slide, por favor, o terceiro aí. Então, assim, eu quero conversar um pouco sobre princípios, valores, ética, porque hoje em dia a gente está vendo, assim, muitas distorções, né? As pessoas estão fugindo muito do seu eixo original, daquilo que é princípio, que é básico, que é humano, né? Que é esse conjunto de normas que fazem parte da nossa prática do bem, né? Praticar o bem deve ser o valor principal, né? Aquilo que realmente nos movimenta, né? Nós somos seres sociais, isso é uma verdade absoluta, né? Que nós precisamos uns dos outros, nós gostamos e precisamos estar uns com os outros. E essa convivência, ela precisa ser agradável, ela precisa ser focada no bem comum. Não é, porque quando a gente começa, cada um procurando, né, puxar a brasa para a sua sardinha, alguém vai ficar com a sardinha crua, né? Não vai comer. Então, a gente precisa buscar essa convivência que seja agradável, que seja focada no bem comum. Então, em síntese, os princípios são esses valores universais. Eles não são relativos. Eles são valores que é a mesma coisa aqui, lá no Japão, na Itália, em qualquer lugar do planeta, né? A vida, por exemplo, pelo menos deveria ser, né, um valor que é universal, né? O valor à vida é algo universal. E isso independe. Agora, ele pode ser mexido, ele pode ser distorcido pela cultura, pelos valores culturais, que são esses valores, os princípios são universais. Os valores, eles vão sendo permeados pela cultura, pela forma pela sua religiosidade, eles já são um pouco mais relativos, né? Então, a gente precisa entender que aquilo que é universal, aquilo que é intrínseco do ser humano, quando você mexe nisso, isso causa um desconforto, né? Por exemplo, né, a questão da mentira que eu falei aqui no começo. Muitas vezes a gente fala assim, mentirinha, não, é só porque eu não quero. Como que a gente vai ensinando o outro a fazer aquilo que a gente depois, quando ele faz, você fala assim, menino, não pode fazer isso. Como não? Se você faz, né? Pode colocar o slide lá para mim, por favor.
Pode passar para o outro. Então, agir com princípios éticos, né, significa viver de acordo com os valores morais e fundamentais. E aí eu não falo só desses valores, dos princípios, né, que são intrínsecos, né, que são universais, mas também dos valores, né? Por exemplo, a dignidade, né? Para que a gente mantenha a nossa dignidade, nós precisamos nos manter nesse eixo, né, de agir, de ser coerente com aquilo que eu acredito. A igualdade também. Então, esse tripé, né? A dignidade, a igualdade e a lei natural. Isso precisa ser conservado. Como é que eu vou garantir a minha dignidade se eu abro mão daquilo que realmente me valoriza como pessoa, daquilo que eu sou, né? Então, se eu abro mão para fazer uma coisa com a qual eu não concordo, eu estou abrindo mão da minha dignidade, né? Daquilo que eu realmente sou. Então, é importante a gente pensar nesse tripé. Por que eu achei importante a gente falar disso, gente? Assim, porque são tantas informações que a gente tem sobre educar filhos, né? Que parece que, assim, que as crianças tinham que vir com um manual, né? A gente, peraí, o que eu faço agora? O que eu faço agora? E a gente esquece aquilo que é mais simples, que é básico, que é natural. Você sabe aquilo que faz bem e aquilo que não faz bem. Você sabe aquilo que faz bem a todos e aquilo que não faz bem. Você sabe que aquilo que faz bem a você pode não fazer bem ao outro. Isso é um princípio básico, né? E como que a gente, às vezes, vai abrindo mão dessas pequenas coisas, né? Volta lá naquele slide, por favor. Isso. A questão da igualdade. Como as pessoas têm brigado. Todo mundo é igual. Olha, somos todos iguais no quesito ser humano. Somos todos iguais. Essa é a igualdade pela qual nós devemos brigar, né? Garantir a igualdade de direito humano. As diferenças de personalidade, as diferenças individuais, as diferenças culturais, as diferenças de cor de pele, de religião, de coisa, isso são questões culturais. Isso a gente deve respeitar porque é uma pessoa humana. Independente do que ela acredita, do que ela pensa, se ela é alta, se ela é baixa, não importa. É uma pessoa humana. E se a gente perde esse foco, a gente se perde. A gente fica perdido dentro de nós mesmos. Porque a gente começa a ouvir aqui, ser humano é assim, assado. E a gente se perde. Se você focar nesse eixo, né, aquilo que garante a minha dignidade de pessoa humana, tá? Aquilo que eu não permito que as pessoas me tratem como se eu fosse um objeto, como se eu fosse uma coisa qualquer. E nem eu me coloco nessa condição de objeto. Porque às vezes a gente se queixa que as pessoas estão nos colocando, estão fazendo da gente objetos, mas nós nos colocamos como objeto. Nós permitimos, abrimos mão da nossa dignidade, né, de pessoa humana, para que o outro faça com a gente o que ele bem entende. A questão da igualdade, né, eu tenho o mesmo valor que qualquer outra pessoa. Não é porque a pessoa ocupa um cargo de grande notoriedade que ele é melhor do que eu, do que você, do que qualquer pessoa. Nós temos valores, somos valiosos porque somos humanos. E a gente não pode perder esse foco, porque se a gente perde esse foco, a gente cai numa divisão, numa polarização disso, daquilo outro, e a gente fica perdido, né? Está pensando aí? Quais são os valores dos quais você não abre mão? Será que você tem garantido a sua dignidade, no sentido de você não deixar que as pessoas te usem como objeto? Você tem se visto como uma pessoa valiosa, independente de que cargo, de que situação, de que religião você é, de que cultura você é? Você tem noção do quanto você é valioso ou valiosa? Então, Sônia, eu trouxe aqui, olha a colaboração das pessoas, olha, a questão dos valores aí, né? Amor, unidade, a sinceridade.
Temos aqui também o respeito, verdade e confiança. E tem um comentário que não sei se eu vou achar aqui nesse momento. Achei muito interessante, que é o que você falou. Mentira é mentira, não importa a situação. Exatamente. Então, esses valores que você disse aí. Comenta um pouquinho sobre a contribuição deles. Então, muito, muito bom. Olha, estou gostando de ver, o pessoal está realmente aí. Agora, isso aí que vocês estão falando, e estou achando fantástico. Como fazer com que isso não se perca? Porque a gente é tentado, né? A gente é tentado muitas vezes a abrir mão, só um pouquinho, só dessa vez, não só assim, não só nesse momento. E a gente vai abrindo mão e não percebe que a gente está abrindo mão de nós mesmos, né? Então, assim, é muito importante que isso esteja claro para a gente. Porque se não estiver claro para você, você não vai conseguir passar isso para outra pessoa, que dirá para sua criança, né? Seja ela seu filho, seu aluno, né? O seu sobrinho, a sua netinha, o seu netinho, como eu tenho. É importante que isso esteja claro e que você não abra mão disso. E o que a gente às vezes percebe, algumas situações em que há pessoas que, por conta de uma situação, abrem mão da sua dignidade. Não, porque eu estou nessa dificuldade, eu vou abrir mão, porque, afinal de contas, sabe aquela história dos fins justificam os meios? Não, gente, não justifica, não. Né? A gente precisa ponderar, será que vale a pena eu abrir mão de quem eu sou, dos valores que eu tenho, para isso? Para eu achar que isso é um bem? Não, aquilo que é bom, aquilo que é um bem, ele é um bem. Então, se não tiver que acontecer, não vai acontecer, mas eu não preciso abrir mão de mim mesmo para isso. Como eu vejo isso no consultório, como eu vejo isso no dia a dia, as pessoas abrindo mão de pequenos valores, de pequenos momentos, porque acham que mas isso acumula, isso vai nos deixando mais para baixo, isso também mina a nossa autoestima. Isso, é a falta de valores que gera seres humanos, exatamente. E é isso, essa descrença aí, gostei, Hilda, obrigado pela sua contribuição. Essa descrença, a gente vai desacreditando, não só em nós, mas até mesmo na humanidade. Tem uma sketch que eu faço, às vezes, quando eu faço trabalho de grupos, e quando eu trabalho assim, já fiz esse trabalho em escola, que é muito interessante, que eu pergunto assim para as pessoas, né? Falo assim, a humanidade vai lá, vou fazer isso com vocês. O que vocês diriam? Vou fazer isso, acho que me veio aqui, acho que vai valer a pena. Escreve aí. Qual é a definição que você faz sobre humanidade? A humanidade completa aí, 2 pontos, né? A humanidade coloca aí uma palavra, defina humanidade no seu conceito em uma palavra. Depois a Patrícia vai compartilhar aqui para mim, tá bom? E depois eu vou dizer para vocês a segunda pergunta. Volta lá naquele slide para mim, Patrícia, estava falando sobre dignidade, igualdade e lei natural. Deve ser respeitada. Gente, como o ser humano tem sido desrespeitado naquilo que é natural dele. Aquilo que é natural. É natural a criança brincar, né? É natural a criança ter experiências sexuais com 2, 3 anos de idade? Não. Isso não é natural. Cuidado. Cuidado, porque as pessoas estão colocando coisas como se fossem naturais. E se vocês, pais e professores também, não estiverem atentos a isso, volta. Se a gente está perdido, o que a gente faz? A gente volta para o caminho. Qual é o caminho? Pensa, isso fere a minha dignidade? Isso valoriza a minha pessoa como pessoa humana? Isso é natural? É natural? Né? Então, quando eu tenho esse tripé, eu tenho essa coisa, isso me ajuda a voltar para o centro daquilo que eu sou, da minha essência, né, da minha essência humana.
E eu gosto muito dessa fala, eu gostei muito dessa fala do Cortella, né, que ele fala assim, que ética é um conjunto de valores e princípios, ou seja, são os princípios, são os valores universais, e valores que são os culturais também, né? Princípios que usamos para responder essas perguntas. Eu quero, eu devo, eu posso, né? E porque ele fala, né? Tem coisa que eu quero, mas eu não devo. Tem coisa que eu devo, mas eu não posso. E tem coisa que eu posso, mas eu não quero. Se a gente tem isso como base, como princípio, a gente não precisa ficar tão preocupado assim, o que eu faço agora? O que eu faço com isso na educação das crianças, né? Ou nos nossos relacionamentos? Eu tenho a minha base, e a gente vai intuir isso naturalmente. A gente vai errar, mas a gente vai acertar. A gente pode, de repente, ser mais firme ou mais duro numa situação, mas eu volto atrás, eu reconheço que eu errei. Então, eu vou ensinar o que para essa criança? Vou ensinar para ela que a gente pode errar e reconhecer que erra e tentar de novo. Quer dizer, eu não preciso ser infalível, eu não preciso ser perfeito. Como nós estamos vivendo uma pandemia também, me desculpe aí, da perfeição, como se todo mundo tivesse que ser perfeitinho, né? E como se os pais se cobram muito, como se, às vezes, os filhos não irem bem numa determinada coisa, o que eu fiz de errado? Onde foi que eu errei? No entanto, esquece que os filhos são pessoas livres, e pessoas capazes de também fazer as suas escolhas, né? Então, a gente precisa garantir esse tripé. Passa para mim o próximo slide, Patrícia, por favor. Antes. Só uma contribuição, que você sabe que o povo aqui, né, começa a mandar perguntas no Instagram, legal, aquela coisa. E aí você fala assim, às vezes os pais se culpam, tem essa criação que vem de berço, mas você tem que ir plantando. Mas chega uma fase que vem as amizades, vai para a escola, tem as influências, né? E como o pai, como a família deve dialogar, porque normalmente esse momento traz mais conflito do que uma harmonia, que às vezes a família, ela tá ali sempre plantando, mas no meio, de repente, vem uma tempestade que faz essa terra desequilibrar, né, os nutrientes que têm sido colocados ali, né? Não é assim? A família bota a sementinha está crescendo, vem a chuva, tira os nutrientes do lugar. Como a família deve agir, né, com essa pessoa, igual você disse? São pessoas que sabem até a própria autonomia, tem a opinião ali, né, formada, é capaz de tomar suas decisões. Chega numa idade que os filhos têm que fazer isso mesmo. Então, como o pai, a família, ela vem de encontro, não vamos botar no encontro nessa situação. Às vezes, uma amizade que não vem, os valores que não são aqueles que a família gostaria que fosse cultivado. Como trazer esse diálogo sem provocar discórdia entre o filho e a família? Ótimo, muito obrigada, Patrícia, adorei essa sua contribuição aí, a contribuição de todos aí. Por que eu estou falando dessa base de valores, dessa base lá desde a infância? Porque se isso está claro, se eu fui trabalhando isso, aquela semente boa, ela está lá. Ela pode parecer até que ela vai ser arrancada, ela pode parecer que em determinado momento ela não tá crescendo direito, mas ela está lá. Essa base, ela está lá. Então, assim, quando vai chegando na adolescência, que eles começam a ter essa referência de dos amigos, porque meu amigo faz isso, meu colega faz aquilo. E aí está na hora de dialogar. Mas que diálogo é esse? Não é o diálogo de, no meu tempo, era assim, mas você, mas no meu tempo o filho não saía nessa hora, mas no meu tempo isso... Gente, calma, não é o seu tempo mais, agora é o tempo deles, né? É o tempo deles, é preciso entender, é preciso abrir a conversa e dialogar. Por exemplo, é justo que um filho saia, aí vamos à questão dos valores, né?
é justo que um filho saia no meio da semana para uma festa que está marcada para as 11 horas da noite, e ele está previsto ele voltar lá para as 2 horas da manhã, porque a festa vai começar, marcada às 11, mas vai começar meia-noite e vai voltar 1 da manhã. Ele não trabalha, está de folga, né? Mas os pais trabalham. E aí? Ou ele tem aula no dia seguinte. E aí? Porque todo mundo da minha turma vai, porque nisso aqui. Aí entra a questão dos limites. Então, assim, se as regras elas estão claras desde pequeno, se as regras já estão colocadas, se a gente já veio nessa coisa do diálogo, a gente já veio nessa orientação, né, com os nossos filhos, isso vai acontecendo. Vai ter momentos que eles vão se revelar mesmo, e tem momentos que eles vão ter que sentar e ouvir. Tem um filme que é muito interessante, que eu vou sugerir para vocês também. Perfeito. Ai, meu Deus, como é que eu vou lembrar esse nome desse filme? É Sempre Perfeita, acho que é alguma coisa assim. Que ele fala exatamente dessa questão da família. Tudo dela era perfeito. Quando ela teve os filhos, e tinha uma adolescente que queria ir para um show. Queria ir para o show, queria ir para o show. Sei que deu um cano lá e foi para esse show. E ela passou tanto aperto que opa, peraí, né? Ela se deu conta de que a mãe dela estava certa, de que estava certa. Então, a gente precisa estabelecer com eles qual é o limite, né? Não, você pode ir tal lugar, se assim, olha, até que horas, qual é a hora que volta, qual é a hora, vamos marcar a conversa na hora certa. E eu falo isso muito para os adolescentes, que eu já atendi muito adolescente, e falo para eles assim, olha, a confiança é algo que a gente conquista. Se você quer ganhar a independência, quer conquistar a sua independência, você conquista sendo verdadeiro, não contando mentira para os seus pais, e você dizendo para eles, se você vai voltar a tal hora, você volte a tal hora, porque aí o seu pai ou sua mãe vai saber que se você vai, você cumpre aquilo que você prometeu. Porque por mais que a gente ensine, e isso que a Patrícia falou tem toda a razão, por mais que a gente ensine, tem momentos em que eles vão tomar as decisões deles e vão querer experimentar aquilo exatamente o contrário do que a gente ensinou. O que a gente faz nessa hora? Olha, muitas vezes a gente precisa dizer um não mesmo, que é algo muito perigoso, que pode colocar em risco a vida dele. E outras vezes a gente pode deixar ir com uma vigilância mais distanciada. Assim, uma vigilância à distância, mas você está, de uma certa forma, de olho. Ou por alguém que estava lá, ou, né, por determinar com a pessoa, com o filho que ligue tal determinada hora, saber como é que está. Tudo é conversado. Tudo é conversado. E eu falando dessa questão desse filme aí, da experiência do show, eu me lembrei de uma situação que eu vivenciei. Comecei a trabalhar com 14 anos. E a minha amiga tinha me chamado para ir num show. Eu nunca tinha ido show na minha vida. Eu sempre fui aquela adolescente meio caseira, né? Sem muitos amigos, sem nada, e muito tímida também. E eu fui, e eu tinha marcado, era 9 horas o show. Para quem mora aqui em Vitória, era num estádio, no colégio salesiano lá. Mas, assim, era num estádio, numa escola, e eu trabalhava. Só que nesse dia, por azar meu, eu saí do trabalho já muito tarde, eu já cheguei em casa 9 horas. Então, o combinado de encontrar minha amiga lá era 9 horas, na porta do ginásio. E aí a minha mãe falou assim, minha filha, mas já ainda dá tempo? Não, mãe, eu combinei com a minha amiga, eu vou encontrar com ela lá. Aí minha mãe, tudo bem, se você vai encontrar com ela, tudo bem. Gente, sonsa que eu fui pro show, cheguei nesse show, achando que eu ia achar, olha a inocência, achando, eu devia ter uns 15 anos por aí, né? Achando que eu ia encontrar a minha amiga lá. Gente, cheguei, o show já tinha começado. Eu entrei, eu não tinha noção que era um show. Luz todas apagadas. O ginásio assim. Como é que eu ia achar minha amiga lá? Vocês acham que eu assisti show? Não assisti show coisa nenhuma. Foi um sufoco. Porque, por fim, encontrei uma amiga, uma colega que falou, a gente está num carro assim, assim. Eu sei que eu não assisti show, não achei minha amiga.
E meia-noite, como é que volta para casa sozinha nessa hora? E não tinha essa coisa de celular, não tinha nada disso, né? Então, passei o maior aperto. Mas eu consegui me virar porque eu fui para o ponto de ônibus e aí vi duas jovenzinhas que estavam lá, que eu pegava sempre ônibus comigo e estava com o pai. Olha só que interessante, né? Elas estavam com o pai delas lá. Então, elas foram ao show, mas ele queria garantir que elas chegassem. Então, provavelmente ele foi buscá-las e voltou com elas. E aí eu pedi carona, porque eu morava perto, pedi para eles me darem uma carona e chegar em casa. E eu lá, preocupadíssima, o que a minha mãe estava pensando. Mas a minha mãe tinha confiado na minha palavra, de que eu estaria bem. Cheguei em casa, ela estava dormindo tranquila e sossegada. Eu falei, meu Deus, né? Então, veja bem, o que ela me ensinou, né? Até com essa atitude dela, se ela confiou em mim, né? Então, assim, essa confiança a gente precisa passar para os filhos. E é isso que eu venho falando nas dicas, né, que eu dou no Falando de Filhos, falando sobre como é que a gente vai criando nos filhos esse laço, esse vínculo de confiança, de segurança, né, de saber que o filho está falando é a verdade, de que o filho não precisa inventar uma história porque ele confia. Eu posso falar com meu pai ou com minha mãe porque sabe que eu estou falando a verdade, porque eu vejo os meus pais falando a verdade. Mesmo que ela seja dolorosa, mas eu vejo eles falando a verdade, eles lidam com a verdade, né? Não sei se eu respondi, estou aqui prolongando muito. Não, respondeu, né? Respondeu e o pessoal contribuiu. Inclusive, se eu não me engano, colocaram até o nome do filme aqui, não sei se é esse. Ah lá, O Dia do Sim. Isso, obrigado, Ana Maria. Viva, anotei aí, eu vou ver se eu acho e coloco. Eu vou ver se eu acho e coloco no Telegram. Muito, 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 muito bom, assim, mostra exatamente isso, que você tem princípios, ela tem princípios e tudo, mas não precisaria ser totalmente rígido, nem tudo sim, nem tudo não, né? Mas vocês vão gostar do filme, assim vocês vão gostar, é um filme muito, muito interessante. Inclusive, tem quem bota aqui, ó, que de vez em quando a gente pode responder sim também, ó, como diz a dona Hermínia. Você não é todo mundo, exatamente. Não é? É isso mesmo. Você não é todo mundo. Já cansei de usar essa frase da dona Hermínia também, entendeu? Mas todo mundo, cara, você não é todo mundo. E realmente E vale, olha, vale mesmo que o filho, olha, se você sente, e o filho vai ficar aborrecido, não tem problema. Ele não vai deixar de te amar por conta disso. Muito pelo contrário, ele vai te amar muito mais, porque depois que ele vê, né, lá na frente, que ele tiver um pouco mais maduro, que ele perceber, assim, ainda bem que minha mãe não me deixou ir naquele lugar, ainda bem que meu pai fez isso comigo, sabe como? Então, assim, às vezes os pais ficam meio com receio de dizer um não, de dar um limite para os filhos, preocupados com isso. Mas ele vai ficar, não tem problema não, deixa ficar, vai ficar aborrecido um dia, no outro dia as coisas passam, tudo se ajeita. Mas tudo não com uma imposição, né, com autoritarismo, uma conversa. Não vai por isso, né? Explicar o porquê é fundamental, porque simplesmente é lei, pronto, isso não funciona, né? É verdade, tem até uma contribuição aqui, olha como que as pessoas lembram, né? Hoje eles são pais, são mães, mas eles lembram muito bem de como eram eles, olha só. Como falava meu pai após dizer um não, quando eu era adolescente. É melhor, filha, você chorar uma noite do que chorar o resto da vida. Então, não. Olha que sabedoria desse seu pai, Andréia. É isso, gente. Sabedoria, sabe? A gente saber discernir. Se a gente não tem isso claro, nós não conseguimos passar isso para os nossos filhos, nós ficamos à mercê do que dizem, do que falam, do que as pessoas falam, o que as pessoas estão falando. Nossa, olha, sabe uma coisa, Patrícia, que eu percebo muito, assim, principalmente com a psicologia, né? Parece que a psicologia, em vez de ajudar, muitas vezes mais ela atrapalhou do que ajudou os pais. Não sei, né? Você é da pedagogia, mas também estuda psicologia, que eu sei. Então, assim...
Às vezes, essa coisa assim, não pode fazer isso porque vai traumatizar, não pode fazer isso. Gente, olha, limites são necessários para o crescimento. Não queiram deixar os seus filhos fazer o que querem na hora que quiserem. É preciso limites. Vocês são quem são porque seus pais lhe deram limites, né? Eu lembro de uma correção do meu pai que ele não me encostou um dedo. Eu falei, respondi mal à minha mãe. Eu estava sentada assim no chão, do lado dele, ele sentado numa cadeira igual eu estou sentada aqui, eu sentada no chão, deitada assim, vendo televisão. A mãe falou alguma coisa e eu respondi de mal educação com ela, né? Gritei, falei, mas alguma coisa assim. Meu pai olhou para mim, firme. Nunca mais você fale assim com a sua mãe. Mas nunca mais que eu falei mesmo, entendeu? Porque aquele olhar valeu muito mais do que uma palmada, entendeu? Às vezes a gente pensa que precisa bater, que precisa gritar. Quanto mais você grita, menos os filhos escutam. Pensa nisso. Quanto mais você grita, menos os filhos escutam, os maridos escutam, as esposas escutam. É verdade. Não é, Adriana? É verdade. Vou dizer a verdade. Já tampou o ouvido. Eu acho que o segredo disso, eu sempre converso muito isso, a gente sente isso lá no chão da escola, tá, Sui? Eu sempre falo para os pais e também para os professores. Conheça a criança. Então, os pais têm que conhecer, não tem uma fórmula, porque a gente tem 2 filhos, eles são diferentes, gêmeos são diferentes, né? Então, não tem jeito. Sui, olha só, tem uma chuva de comentários aqui, a gente não vai conseguir falar todos. Toca o fluxo aí, daqui a pouquinho eu volto, mas aqui, ó, o pessoal tá gostando, tá lembrando de como eles foram criados. Tem a voz aqui, ó, eu criei meus filhos, estou ajudando a ensinar meus netos. Então, assim, o povo tá muito conectado, gostando muito das dicas, então continua aí as suas contribuições. Então, vamos lá. Bota lá o slide para mim, por favor. Então, aí eu fiz assim uma listinha aí, gente, de valores universais. Olha só que bonita essa imagem. É o equilíbrio. Nós precisamos buscar esse equilíbrio. Uma hora a balança vai estar assim, meio balançando, mas a gente vai procurando aquilo que dá equilíbrio. A gente não vai conseguir manter esse equilíbrio o tempo inteiro. É claro que às vezes a gente vai acabar contando uma mentira, mas para aí e reconhecer que isso não é legal. Olha, não está certo, mamãe errou, não devia ter falado isso. Sabe aquela velha história de dizer assim, mãe, fulano no telefone, fala que eu não tô. Isso não existe, sabe? A criança precisa ver você falando a verdade. Diga, olha, agora eu não posso atender, depois eu ligo para essa pessoa. Vida, confiança, amor, justiça, liberdade, bondade, honestidade, respeito. Vocês conhecem alguma, assim, em termos de povo, de cultura, que contraria isso, não no sentido eu falo da essência humana. O ser humano, ele é muito, muito voltado para todos esses valores. Tudo isso faz com que a gente viva em harmonia. Tudo isso favorece o bem para todos nós. A paz, a responsabilidade, a solidariedade, a tolerância, a empatia. Vou falar sobre empatia daqui a pouco. Gratidão. Como tem se falado sobre gratidão? Olha, gente, eu vivi uma experiência tão bonitinha com essa minha netinha. Eu comprei era sábado, ela estava lá em casa, e está muito frio, né, esses dias aqui em Vila Velha, né? Então, assim, muito frio. E aí eu comprei para ela uma coisinha de tinta e de aquarela, e botei lá, para ela pintar e tal, estava mexendo com outra coisa. Do nada, né? Mas ela aprendeu isso tão natural nela, que ela falou assim, obrigada, vovó. Sabe, assim, soltou um obrigado, que a avó quase morreu, né? E a vovó aqui sabe como é que a gente fica. Mas, assim, foi tão espontâneo dela, que coisa mais linda, ela saber, ela entender e agradecer por uma coisa que fez bem para ela. Como a gente precisa aprender a agradecer, né? E aí, falando dessa questão da gratidão, uma coisa que eu queria falar com vocês hoje também é isso, assim, quanto vocês aprenderam, o que vocês aprenderam com seus filhos? Porque a gente sempre fala dos filhos como se a gente tivesse tudo para ensinar para eles, né? Mas nós temos muito mais a aprender. Vocês já pensaram que provavelmente eles vieram muito mais para nos ensinar do que a gente a eles?
A gente deve cuidar e ajudá-los a despertar aquilo que eles têm de melhor. Mas e o que a gente precisa melhorar na gente para poder cuidar desses filhos? Volta lá no slide para mim, por favor. Sabedoria, compaixão. Pode passar para o próximo slide, por favor. Então, por que... Sui, deixa eu só te interromper um pouquinho. Pode. Tem um comentário aqui quando você fala desse equilíbrio, né? Porque passou aqui muito rápido. Os filhos testam a gente o tempo todo. Isso. E aí, quando você fala do quanto a gente aprende, e aí veio esse comentário de que eles testam a gente o tempo todo, e tem esse equilíbrio que você mostrou aí, como que a família, o adulto, o pai, deve se comportar nesse teste que às vezes não é teste, que às vezes é a criança mesmo na inocência dela, ou na euforia de que meus colegas vão, eu também tenho que ir, né? Então, como identificar que a criança realmente está testando, ou que é o momento de você aprender com ela? Como que deve ser o comportamento desse adulto, desse responsável, né, pela criança aí? Como que deve ser esse momento? E aí você falou uma frase que fecha isso aí. Esse adulto responsável, porque muitas vezes os pais agem como a criança, né? Muitas vezes a imaturidade está muito nos próprios pais, que resolve disputar com o filho, né? O brinquedo sai ou não sai, ou aquilo faz ou não faz, e fica como se estivesse disputando um brinquedo, e não num diálogo adulto, não como uma pessoa adulta, que sabe por que está dizendo não, e é não por isso, e pronto, e está aqui, né? E não conversa, e não dá firmeza para a criança. Então, muitas vezes os pais são muito mais infantis até do que as crianças, sabe? Então, assim, esse equilíbrio, gente, não é assim, aquela coisa retinha, bonitinha que está ali no slide, né? Não existe isso, não existe, não mesmo. O que não pode é ficar assim, e nem assim, mas é uma balança mesmo. Há momentos em que está mais para baixo, outro mais para cima, hora o diálogo está difícil, hora a gente precisa respirar fundo e pensar o que fazer, né? O que fazer? Eu falo que eu já dei esse exemplo, não sei se eu já dei em outra live aqui, mas eu falo que o melhor diálogo que eu já tive com a minha filha, eu não falei nada, assim, eu não dei nenhum conselho, eu só fiquei, e aí, o que você acha? O que você entendeu? Sim, tá. E aí, num determinado momento, ela falou assim, e ela estava confabulando sobre a relação dela com as amigas. E era adolescente já, né? Então, ela confabulando, mas é porque eu não devo ficar assim, né? Só porque fulano quer que eu faça isso, eu não tenho que fazer. Eu, e aí, você acha? Concordo com você. Ela, de repente, ela virou para mim e falou assim, Patrícia, mãe, é tão bom conversar com você. Só ela falou. Eu falei, gente, que legal! Não precisei ficar enchendo de conselhos, dizendo o que fazer. Que na minha época eu fazia assim, na minha época. Não, porque você está certa. Eu não tomei partido de nada, deixei ela pensar em voz alta. E às vezes a gente precisa fazer isso, ensinar o filho a gente A gente fala da escutatória, nesse caso foi a escuta-ação. Isso, escuta-ação. E foi muito, muito interessante. Então, assim, esse equilíbrio, ele não é linear, a gente isso não existe. Em relação nenhuma humana, existe essa coisa tão zen, né? Talvez lá no céu pode ser que aconteça. Aqui, na nossa terra, lá eu não sei, mas aqui não é bem assim. Quando a gente fala de equilíbrio, é exatamente essa temperança, né? É o temperar. Quando você falou de conhecer a criança, tem a ver a questão do temperamento dela, né? Então, assim, a gente precisa respeitar, inclusive, que um é mais quietinho e o outro é mais agitado, sabe? Cada um tem o seu temperamento, tem o seu jeito de ser. Por que você é assim? Não é igual ao seu irmão? Olha o seu primo, não sei o que. Gente, pelo amor de Deus, não façam isso, não compara. São pessoas diferentes, né? E isso é muito ruim. Então, assim, a gente precisa ter essa conversa, ela vai acontecendo, a gente vai criando desde cedo. Mas eu não fiz nada disso.
E agora tá difícil o diálogo, porque eu não sabia, não ouvi sua palestra, ouvi suas dicas antes, né, Patrícia? Linda Patrícia, né? Não sabia disso, não tinha lá no meu manual. E agora a minha situação é essa. O que eu faço? Comece. Reconheça. Sabe o que eu fiz? Desculpa, Patrícia, eu só dar mais um exemplo em relação a isso, assim, de reconhecer. Meu filho estava com 12 anos, ele estava com uma fase difícil também, né? Tudo rebelde, não quero isso, não quero aquilo, não sei o quê. Uma hora, assim, com calma, deitei do lado dele lá na cama, só que estava para deitar e tal. Sempre eu comecei a conversar com ele. Falei assim, meu filho, vou te contar uma coisa. Quando eu era adolescente, eu fazia isso. Minha mãe saía e falava para eu ficar estudando e que eu não ligasse a televisão. Sabe o que eu fazia? Eu ia lá, eu ligava a televisão. Quando eu sentia que ela estava chegando, eu ia lá desligar a televisão e fingia que estava não sei o quê. Comecei a botar meus podres, tudo para fora, sabe? Comecei a falar de tudo que eu fazia de errado e tal, não sei o quê. Aí eu comecei a mostrar para ele quais foram as consequências disso na minha vida. Falei, olha, por causa disso, eu perdi essa oportunidade, eu fiz isso com a minha vida, aconteceu isso. Esse foi o caminho que eu trilhei. Agora, você não veio para repetir a mesma história. Você vai ter os seus próprios buracos, você vai ter as suas dificuldades, mas cá para nós, olha para as coisas boas que a mãe fez e deixa as coisas erradas de lado, tá diferente. Exatamente. Olha, foi um divisor de água na nossa vida, na nossa relação. Muitas vezes a gente fica querendo pagar de perfeitinho para os filhos, sabe? E não reconhecer que nós também temos as nossas limitações. Olha, eu só vou saber ser pai de adolescente sendo pai de adolescente. Eu só sabia ser, por mais curso de pedagogia, de psicologia, eu só soube o que é ser mãe sendo mãe. Não tem jeito, não tem outra saída. Então, se eu tenho claro quem eu sou e o quanto que aquilo que é importante para mim, que eu quero passar para o meu filho, aí as coisas vão fluindo. A gente vai ter um problema aqui, outro ali, mas a gente vai se direcionando, vai fazendo as coisas acontecer, né? Você ia falar, desculpa, né? Não, porque quando você fala assim de ouvir, aí me veio a realidade que eu vivo. Como que eu vou ouvir um bebê? Como que eu vou começar esse diálogo desde bebê? Aí eu sempre falo, e eu acho que isso, não acredito e vivencio que isso vai até para quando as crianças já falam, até para esse adolescente que fala. Observe. Quando você observa, você ouve coisas que aquele indivíduo, que aquele ser, independente da idade, jamais falaria, que você jamais ia ouvir dele. É o não dito, né? É o que nós, psicólogos, somos treinados a ouvir, é o não dito. Mas isso não é uma questão só de psicólogo, isso é uma questão humana. Exatamente. Essa é a conexão. Passa o próximo slide aí para a gente continuar, se não tiver nenhuma outra observação. Eu só vou te interromper de novo, Sui. Fala. Eu quero o seguinte, antes de você ir para o próximo slide, eu vou dar uns recadinhos aqui, você vai beber uma água, e eu vou te deixar assim com uma perguntinha, uma questão que chegou até nós aqui. A questão do autoconhecimento. Né? Porque o quanto esse autoconhecimento é necessário, tanto por parte do pai, do adulto, da família, provocar isso na formação dos filhos, mas que para isso também é necessário aquele olhar assim, né, em direção do próprio umbigo, aquele olhar para dentro. Amadurece isso aí, amiga, que já você volta com essa resposta aí pra gente, tá bom? Tá jóia. Já bebeu uma aguinha. Então, gente, quem chegou, eu vi que muitas pessoas botaram boa noite, depois que a live já tinha começado. Tem gente aqui de várias regiões do estado, do Brasil inteiro. Então, assim, eu estou aqui convidada pelo Vicente Valcão, porque, graças a Deus, as nossas formações, os eventos presenciais já começaram a acontecer. Vicente está lá no Rio de Janeiro, recebendo os palestrantes, vamos ter um grande evento amanhã. Então, ele falou, Patrícia, a internet aqui não está boa, não sei se vou chegar a tempo, preciso dar atenção, preciso fazer um evento muito legal, vai lá dar uma força. E eu disse com o maior prazer, porque
falando de filhos é a minha casa, esse povo é a minha família. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Diego está aqui com a gente, eu não tinha dado boa noite a ele, né? Sui com dicas maravilhosas. E aí, vamos falar aqui um pouquinho do que vai acontecer essa semana nas lives que a gente tem trazido aí. Convido o pessoal, coloca aí o despertadorzinho, ativa o alarme, porque amanhã nós temos uma dobradinha aí. A nossa primeira live às 18 horas com a nossa queridinha Josi, pessoa maravilhosa, trazendo para a gente aí a matemática, os exercícios comentados, e tem ajudado muito. Eu sou da educação infantil, mas sou fã de carteirinha do SAEB, porque realmente é uma mão, um pé, uma direção na vida dos professores. E aí, em sequência a essa live, nós vamos ter aqui a live de gestores com o nosso queridíssimo Wilson Alves, trazendo aí prestação de contas em escolas e municípios. Afinal, gestor ele é líder, gestor ele é empático com a equipe dele, mas também tem aí essa questão, né, da contabilidade, das questões burocráticas, que ele precisa dar conta. Então, como trazer essa prestação de conta? E na nossa quarta-feira, novo horário do Congresso Brincar, nossa queridíssima Valéria Grafanassi vai trazer para a gente aí os temas integradores na educação infantil. Já sou fã dessa temática, os temas integradores realmente, quando vai para o chão da escola, os professores ficam de cabelo em pé, e a nossa queridíssima Valéria Grafanassi vai estar conosco quarta-feira, atenção, novo horário, quarta-feira, às 19h30. Então, não perca tempo, ative o alarme, coloca na sua agenda. E mais, se você ainda não conhece, vai lá no Telegram do Falando de Filhos, Telegram do SAEB, Telegram do Congresso Brincar e Telegram do Congresso de Gestores. Lá você recebe todas as informações em primeira mão e ainda no final de cada live, os materiais que os palestrantes deixam aqui, compartilham, comentam, dicas de filme, livros, materiais estruturados para você aplicar na escola. Então, assim, é muito bacana, não perca tempo, vai lá também fazer parte do Telegram de cada uma dessas famílias. Fique por dentro de toda a programação, esteja aqui sempre ligadinhos e compartilhem. Eu vi aqui nos comentários, né? Todas as famílias deviam ouvir essas lives, todos os professores tinham que participar do Congresso Brincar. Então, não perca tempo. Vai lá, compartilha, porque tudo que é feito aqui é preparado assim, com muito carinho. E mais, você que acompanha a gente, não deixe de contribuir com os temas, né? Qual assunto você gostaria que a gente trouxesse aqui para esse diálogo gostoso, divertido, às vezes comigo, às vezes com o Vicente Falcão. Agora acho que ele está meio me trollando aí. Estou ocupada aqui para poder me trazer, mas é um prazer estar aqui. Então vai lá no Instagram, vicente.falcão, e deixa lá o seu tema, às vezes um profissional, né, que você acha que é bacana trazer um diálogo, um palestrante que você gostaria que estivessem aqui nas nossas lives, deixa lá, compartilha com a gente, que a gente vai correr atrás, vai trocar figurinha com vocês e vai trazer sim, porque quem faz as lives, quem traz toda essa parceria, esse dinamismo, são vocês que acompanham. Então, se fez sentido para você, e se tem alguém que precisa ouvir e compartilhar disso tudo que está acontecendo aqui, vai lá, manda um aviãozinho, manda no WhatsApp e compartilha para todo mundo. Minha querida Sui, será que você já bebeu água, já está de volta? Já Estou de volta. Já. Ó, o pessoal já voltei. Aqui está adorando, olha só, gostando da nossa interação, tá? Olha só, muito bom. Tem gente aqui, olha,
que gostou, ter conhecido o Congresso Brincar e também estar aqui conosco. Eu falo que não é, teve uma pessoa que colocou assim, mais um curso com grande aprendizado. Eu acho que não é um curso, é um aprendizado para a vida, né? Porque a gente compartilha tanta coisa gostosa, né? A gente tem uma missão tão bacana. Eu estava conversando com a Érica, se não me engano, com o Diego também. Eu acho que não é um trabalho, não é uma formação que nós temos, mas e sim uma missão, né, de estar aqui compartilhando tanto conhecimento lá no Brincar, tanto conhecimento aqui no Falando de Filhos. O Congresso de Gestores está maravilhoso, trazendo muito conhecimento também para os gestores, que hoje em dia não é só gestor, ele é líder, ele é parceiro, né? O Saeb contribuindo tanto. Então, assim, é uma missão que o Instituto Conhecer conseguiu amarrar e que está todo mundo aqui nessa parceria maravilhosa, maravilhosa. Olha aqui, a Fabiana Fernandes, ela é fã de carteirinha, olha. Ela compartilha e participa de toda a rotina mesmo. Que ótimo. Já esteve lá no Congresso Brincar, né? Maravilhosa. Então, assim, o pessoal está gostando da interação. Eu acho que a gente tem que aproveitar e ligar o falador aqui mesmo, já que o Vicente não está aqui, o pessoal implica com isso. Não sei se você já está sabendo, mas o pessoal implica. Deixa a Patrícia falar, Vicente. E hoje, sabe aquele ditado? Eu falei na outra live também, né? Eu estou me sentindo assim. O gato sai, as ratazanas aqui faz a festa, né? Isso aí. Mais ou menos isso. Patrícia, eu fiz uma pergunta aí também sobre a humanidade. Alguém respondeu, assim, colocou essas palavras? Depois você dá uma futucada aí, olha. Enquanto eu vou responder. Porque o pessoal, eles estão interagindo muito, então... Tá assim, passando... sei. Então, assim, pega umas 2, 3 palavrinhas só que se você conseguir achar aí, que alguém que respondeu. A humanidade que é uma dinâmica que eu faço geralmente em grupos, mas eu vou fazer nesse grupão aqui da gente. Isso, e quem contribuiu, pode contribuir agora enquanto eu puxo. Pode contribuir agora, não tem problema não. Você me deixou com uma pergunta, não foi? Sobre a questão do autoconhecimento. Autoconhecimento, e como fazer isso para com os filhos. Então, às vezes a gente pode estar no momento ainda mais nessa situação toda que nós estamos vivendo, a gente tem visto muitos pais, às vezes, assim, com muitas dificuldades, né? Às vezes entra a questão de dificuldade financeira, entra a questão do estresse, dessa questão do trabalho, de tudo isso. E a gente, muitas vezes, tenta poupar os filhos dessas coisas, e a gente não expõe aquilo que a gente está sentindo, os nossos sentimentos, as nossas emoções, e porque a gente não conhece também, né? A gente não se permite, acha que tem que ser sempre o forte para os filhos, porque não pode mostrar que está com dificuldade, né? Não pode dizer que está desempregado, ou diz que está desempregado, mas aí fica tentando fazer de conta que não está. Sinceridade, nós estamos falando de valores, né, Patrícia? Nós estamos falando de valores. A sinceridade é fundamental. Eu preciso ser sincero com a minha criança, eu preciso que aquilo que eu vou falar, que seja franco. Olha, eu hoje não estou bem, hoje a mamãe está super cansada, sabe? Eu estou irritada, eu estou brigando comigo mesma, eu estou de mau humor comigo mesma. Então, por favor, colabora, entende? Então, estabelece o limite, diz para... primeiro, quando você fala, se você falar isso gritando, não vai adiantar nada, né? Já fala isso, não vai resolver. Já falou isso, né, Patrícia? Mas, assim, senta e fala, olha, mamãe não está bem, eu preciso que vocês me ajudem, é a hora de botar a criança para ajudar, para criar essa empatia, esse vínculo, que é o que a gente vai continuar falando agora, entendeu? Criar esse vínculo, mostrar para a criança que tem dias que pai e mãe também não estão bem, gente. Ora, a gente tem que estar sorridente o tempo inteiro. Não existe isso. A gente tem dias que está de mau humor também. Assim como você também tem que respeitar o dia que a criança está de mau humor. Parece que nada está bom, tudo não sei o quê. Gente, entenda, nós somos pessoas humanas, né? E sentimos, temos as nossas emoções, e a gente vai expressar isso em determinado momento. Tem dias que a criança está super colaborativa, tem dias que ela está assim, né? Que tudo é não.
acalma. Então é hora de fazer o quê? De ficar brigando? De ficar botando de castigo? De fazer isso? Não é por aí, né? Preciso respirar. Aquilo que você fala, Patrícia, observar, sentir o cheiro, né? A gente sente cheiro de celular, de coisa, mas a gente não sente cheiro mais dos filhos, é verdade? Não é? Precisa sentir o cheiro dos filhos, sabe? Verdade. Se o pai e a mãe que não sente o cheiro dos filhos, não percebe que ele está chegando, principalmente o adolescente, está chegando com o olho vermelho em casa e está com um cheiro diferente, né? De coisas que não deveria estar, sabe? Que por mais que ele tente mascar o chiclete para poder disfarçar, que o cheiro da bebida não vai disfarçar, que o cheiro da maconha também não. Então a gente precisa estar atento. Gente, isso é tão simples, isso não é uma coisa que exige da gente estar 24 horas ligado nos filhos, não. São pequenos olhares, percepções. Isso é intuitivo, isso é natural. Lembra da questão do natural? Aquilo que é natural em nós? Quando a gente deixa de usar aquilo que é natural em nós, que é essa intuição, a gente se perde. Então, o autoconhecimento tem muito a ver com isso, de eu também me observar, de eu também me perceber que hoje eu não estou bem. Então, qualquer coisa que as crianças aprontarem, eu vou estourar. Qualquer coisa que meu marido falar, eu vou estourar. Então, eu preciso dizer para as pessoas, vou dar um sinal, hoje não estou legal. Né? Então, assim, vamos acalmar, vamos pisar no freio que a coisa não vai acontecer, senão as coisas hoje vão ficar ruins. Passa para mim o slide aí, Patrícia, vamos lá. Deixa eu pedir os comentários do povo. O povo aqui, a gente dá no falar aqui, até esquece, né? Fala aí para mim. Mas o povo fala com a gente, inclusive que coisa boa. Lúcia Logrado, parceirinha aí, com a Fabiana Fernandes, que acompanha tudo. Não posso deixar de mandar um beijo para ela, velhinha querida, parceira nossa. Olha só que legal, você falou da humanidade. Humanidade é pensar no coletivo. A humanidade é, olha só isso daqui, que presente. Autoridade sem autoritarismo. Vocês estão muito bonitinhas. Amor ao próximo, que lindinhas! O pessoal aqui é assim, entendeu? Gosto de ver. Que mais? Esse. É cúmplice, legal. Essas são algumas contribuições. Eu me perdi no monte aqui, tá? Não, tá jóia, tá ótimo. Já dá. Já dá para ter que fazer a segunda. Estar sempre no lugar do outro, que eu li, mas já passou, que eu fui vendo, mas para botar aqui. Está sempre no lugar do outro. Aqui é tudo lindo, né? A gente fala essas coisas, mas tem horas que a gente não fala coisas boas da humanidade, não. Vamos combinar, né? Vamos combinar que aqui está tudo muito bonitinho. Acredito, hein? Vocês estão sendo sinceros. Eu estou trabalhando em cima de valores. E eu acredito mesmo. Mas eu já vi pessoas, né? E não vocês aqui, vocês são ótimos. Mas eu já vi pessoas falarem que a humanidade é ruim, que a humanidade é má, né? É perversa, exatamente. Então, eu vou devolver a segunda pergunta para vocês que responderam aí. Cada um pode ficar dentro de você, não precisa falar para mim não, tá certo? Por quê? Você que respondeu, né? A humanidade como é que é? Amar, não é que é? Foi alguma coisa assim, né? Amar ao próximo e tal. Eu sou humano. Coletivo. Aí entra a questão do autoconhecimento também, né, Patrícia? Olha, eu sou humana, logo eu sou... Completa com a frase que você colocou aí, a definição. Se eu sou humana, logo eu sou isso aí que você colocou. Porque aquilo que você pensa da humanidade, você está pensando de você. Sim. É isso que as pessoas às vezes não percebem. Elas falam da humanidade como se fosse uma coisa distante. Algo distante. Sabe? Algo distante. Eu sou humana. Eu faço parte dessa humanidade. Eu componho essa humanidade. Que humano eu estou sendo? Que ser humano eu estou sendo? Essa reflexão é muito forte, porque a gente, às vezes, fala assim como se fosse uma coisa longe. Não é. Beleza? Aí fica aí para cada um. Cada um que deu a sua resposta aí, que guarde isso para si. Vamos lá. Porque às vezes a pessoa responde assim, a humanidade é perfeita. Mas você está sendo perfeito? A humanidade é amor ao próximo. Eu sou humano, logo eu sou perfeito. Não sou perfeito não, né? Peraí, como é que é isso? Mas aí tem alguma coisa, tem uma incoerência. Será que aquilo que eu estou falando é realmente aquilo que eu acredito?
né? E será que então, é isso que você está semeando nos filhos? Exatamente. Qual é o modelo, qual é o exemplo que você está sendo? E é isso que a gente vai falar agora. Vamos lá. Vamos lá no outro slide. Então, por que a gente aprende mais com os exemplos? Né? Embora a gente seja pessoas únicas, características inatas, nossos temperamentos, nós temos características que são próprias nossas, que vêm dos nossos pais, né? Um temperamento mais agitado, uma pessoa mais emotiva, uma pessoa menos emotiva, uma pessoa que costuma guardar mais as suas impressões, uma pessoa que resolveu aquilo ali, pronto, já acabou, já vai embora, né? Uma pessoa que é mais ativo, outro que é menos ativo. Cada um tem o seu potencial, cada um é dotado de um potencial. Mas a gente precisa de outro ser humano para a gente se tornar humano, né? A gente não tem aquela coisa do Tarzan lá com os macacos, né? Eu não sei até hoje como que no filme ele aprendeu a falar, né, a língua dos humanos, porque ele só foi criado por macaco, mas enfim, são coisas de filme. Mas a gente precisa do outro ser humano. E aí vou passar um videozinho aí para vocês entenderem um pouco essa reflexão aí. Talvez você já tenha até visto esse vídeo no YouTube. Vamos colocar o vídeo aí, Patrícia, para eles assistirem, rapidinho. E aí, muito forte isso, não é? Esse vídeo já é bem antigo, mas ele é muito forte, ele impacta muito, né? Porque a gente não percebe o quanto que as nossas atitudes, como que a gente se posiciona, quanto que isso é modelo para os filhos. Nós somos o modelo para eles, né? Sejamos pais, sejam professores, eles, claro que eles têm as suas atitudes, a Fabiana está falando, os filhos são reflexos dos seus responsáveis. Eles não são totalmente cópias, sabe? Mas eles têm, é o modelo que eles têm. É o modelo que eles têm. Como é que eles podem ver se eles não tiverem um modelo diferente? Mas eles podem também fazer mudanças nisso aí, sabe? Eles podem fazer mudanças nisso. Já ouvi muitas histórias de filhos que, por exemplo, os pais nunca foram para a igreja, não gostam de igreja, que esses filhos procuraram a igreja, procuraram a fé, né? Já vi histórias de pais que tiveram histórias muito difíceis, mas que os filhos fizeram diferente. Mas a tendência, a probabilidade de uma repetição é muito maior, porque é um modelo. Nós somos modelos. Se a gente não se der conta disso, então a primeira pessoa a ser educada somos nós mesmos. Nós precisamos aprender. Quantas vezes eu tive que aprender a me conter, a ter um pouco mais de paciência, a não usar palavras tolas para que os filhos não repetissem, né? Evitar xingamentos, evitar avaliações. Eu já fiz, às vezes, essa coisa de observação, a gente fala, olha lá fulano, como é que tá, não sei o quê, e de receber um puxão de orelha de minha filha e falar assim, opa, peraí, que é isso que eu estou fazendo, né? E a gente voltar atrás, não é problema a gente falar, você tem razão, não está certo isso. E aí eu me lembro também de uma situação com meu filho, quando era pequenininho, a gente foi numa banca de revista, e ele achou um palito de picolé no chão, jogado, e ele virou, gente, com uns 2 aninhos, mamãe, olha que coisa feia, né? No chão, no lixo, porquinho, né? Eu falei, é porquinho, né, meu filho? E ele pegou o palito, que não foi ele que jogou no chão, alguém tinha deixado, pegou e botou no lixo. E o rapaz da banca ficou admirado e falou assim, nossa, mas nem foi ele. Exato, a gente não tem que pensar que é só porque fui eu que fiz que eu tenho que fazer, não fui eu que fiz, então deixa para lá. Não, nós temos que cuidar, todo o ambiente é nosso, né? Então a gente precisa trabalhar nesse sentido de entender que é coerência. Mas aí eu ensinei isso para meus filhos, mas eles fazem o contrário. Não se preocupe, vai haver um momento em que ele vai fazer aquilo que realmente aprendeu com você. Aquilo que foi ensinado ali vai reverberar para a vida toda. Tá? Exatamente. Passa para mim um slide aí. Tem aqui, Sui, ó, essa contribuição aqui, ó. Cada um com sua personalidade. E mesmo falando de personalidade, essa personalidade ela pode ser, a gente está falando aqui também desse cultivar, né? Da sementinha e do cultivar, ir lá monitorar, botar os minerais nessa terra. E quando
trata assim dessa personalidade que vem, né, do filho, independente da sua criação, não sei. A personalidade, como lidar com isso? Pois é, a questão é que não é a personalidade, é algo construído, é um conceito muito amplo, né? A gente pensa assim na personalidade como sendo só uma característica específica, não é. A personalidade entra temperamento, que é algo inato, né? E entra aquilo que a criança vai construindo a partir das experiências que ela vai vivenciando. Então, assim, é algo que ela vai estabelecendo, e ela vai, a partir da base do seu temperamento, ela vai construindo as suas formas de reagir e agir no mundo. E para isso, ela tem alguns modelos que ela usa para poder construir as suas características que são próprias, que é a sua personalidade, é a sua persona, né? É aquilo que ela apresenta. E às vezes, assim, eu tenho uma base, eu tenho o meu temperamento, mas aqui, por exemplo, eu estou sendo uma palestrante, eu estou mostrando o meu lado palestrante, né, né, no consultório como psicólogo, em casa como esposa, mas é a forma, a base do meu temperamento vai ser a mesma, né? Então, assim, eu preciso, a personalidade é uma coisa mais ampla. Então, assim, o temperamento que é básico. O que é o temperamento? O temperamento, ele é movido por... Ele é movido por... Peraí, só um instantinho, gente, que tá acabando a bateria aqui, já sou resolver esse assunto aqui rapidinho, hein? Rapidinho. Aqui, pronto. Então, o temperamento, ele é a base, aquilo que eu tenho. Tem pessoas que são mais emotivas, menos ativas e mais... guarda mais tempo as coisas dentro de si. Cada um vai ter o seu jeito de ser, que é base. Você vê que assim, aquela pessoa é daquele jeito ali sempre, mas ela tem um jeito de expressar e de mostrar isso que é próprio dela. E isso vai dando as características de personalidade. É um conceito bem amplo, não dá para você definir. A gente sempre pensa personalidade só com temperamento, não é. É temperamento, os hábitos, os costumes, a forma como a pessoa aprendeu. E nós, como exemplos, como pais, damos uma grande contribuição nessa formação, na formação da personalidade da criança. Tá certo? Podemos caminhar, Patrícia, aí com... Isso. Pode passar o outro slide. Eu estava falando isso, né? Aí, é interessante, eu até peguei esse versículo na Bíblia, né? Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, né? A gente tem essa coisa do exemplo, da gente ficar feliz quando o outro está feliz, chorar quando o outro chora, mas é no sentido de empatia. E aí a gente vai ver a respeito disso. Uma das maiores descobertas da neurociência foi os neurônios de espelho. E é muito interessante isso. E isso explica bem por que a gente precisa dessa coisa do modelo, né? Do exemplo. Quando você observa alguém fazendo alguma coisa, a gente, naturalmente, o cérebro já ativa, né, essas áreas responsáveis pela essa mesma ação. E é assim que a gente vai aprendendo, porque aí a gente vê o outro e a gente imita, né? A gente vai fazendo isso. Eles espelham, esses neurônios, eles espelham o movimento e as emoções também. E por isso que quando a gente vê uma pessoa que chora, a gente tem vontade de chorar também, a pessoa rindo, a gente tem vontade de rir, uma criança rindo. Quem consegue ficar sério do lado de uma criança que está rindo? É difícil, né? Então, assim, aí a gente vai ativando essa área. E isso é que é empatia. Então, empatia, gente, é muito mais do que só você se colocar no lugar do outro, é se conectar. E aí voltamos àquela questão, né, Patrícia, que a gente estava falando, sobre essa questão da conexão. É a motivação, é o quanto que eu quero entender, quero me ligar naquela emoção, naquilo que o outro está fazendo. Entender sem fazer nenhum conceito, nem estabelecer nenhum julgamento. Simplesmente entender o que leva a pessoa a agir assim ou assado. Né? O que está acontecendo com a criança que está nesse dia, está irritada? O que está acontecendo ali? Precisa escutar, seja ela um bebê ou não. E aí, gente, olha, eu vou dizer para vocês, podem conversar com os filhos desde do útero materno. A criança percebe tudo, percebe os pais, percebe todo o seu desenvolvimento e acompanha o seu desenvolvimento, e ela ali já estabelece também posicionamentos para a vida dela, que vão levar para a vida toda. Todo cuidado é pouco. Em nossas palavras, exatamente, José,
atitudes diante dos filhos pequenos, eles estão atentos a tudo, a tudo. Não adianta, você fala uma coisa e faz outra, eles vão saber. Então, é ir além disso. Pode passar o próximo slide, por favor. Então, eu gosto muito dessa autora, Maria Tereza Maldonato. Ela é uma referência muito, muito importante para mim, assim, na questão de educação e de trabalhar com crianças, né? E ela fala isso, que uma das tarefas mais delicadas e complexas dos pais é crescer junto com os filhos, acompanhar o seu desenvolvimento, que faz com que a gente também queira crescer, sair daquela nossa infância, daquela infantilidade, aquele comportamento de necessidade de ganhar atenção, de ganhar afeto, porque quando a gente faz isso, a gente segura muito os filhos, né? A gente não deixa os filhos saírem e crescerem e se desenvolverem, porque a gente cria uma certa dependência com relação a eles, né? Então, a gente tem que estar constantemente reformulando o nosso modo de ser, de atuar. Isso quer dizer que a gente tem que ser perfeito? Não, gente, por favor. Coerência, apenas isso. Eu posso, de repente, me dar conta de que eu falei uma coisa que não é verdade, eu posso me dar conta de que eu não fui justa, né? Eu não fui justa com um dos filhos e fui injusta com o outro, ou fui injusta até mesmo com meu marido ou com a minha esposa. Reconhecer nas relações, e aí eu já falei isso aqui uma vez, como é importante essa relação. Os filhos estão muito atentos à relação conjugal dos pais, como eles se relacionam. Olha, pensa na questão do espelho. Como é que o pai faz com a mãe? Vocês viram aí no filme, né? No videozinho aí que a gente passou. Um pai que grita com a esposa, ou às vezes uma mãe que grita com o pai. Porque não é só o homem que agride, não. Há mulheres também que agridem. A gente fala aí, hoje na pandemia, aumentou muito o número de agressões domésticas. Agressões, elas sempre existiram, o que aconteceu é que elas ficaram mais evidentes agora, né? E elas tomaram uma proporção maior porque as pessoas ficaram confinadas dentro de casa. Então, assim, essa falta de respeito, essa coisa de querer é muito infantil também. Muita imaturidade dos adultos, porque quer atenção, porque eu quero isso, porque tem que ser nesse momento, porque tem que ser daquele jeito. E a gente fica comportando, se você olhar para determinados casais que brigam, você pensa assim, parece duas crianças brigando pelo pirulito, né? Totalmente imaturos. E aí os filhos que precisam desses pais adultos para amadurecer, como é que amadurece desse jeito? É complicado. Então, às vezes, a gente precisa recorrer à ajuda de um profissional mesmo, né? De buscar um socorro, né? Socorro. Não sei como lidar com isso, né? É por aí. Eu voltei aqui porque quando você começa, as pessoas elas perguntam, não tem jeito, né? E aí veio aquelas imagens lá, né? Coloca o slide de novo para gente, o Marcelo, acho que eu consigo botar aqui. Botei aqui. Quando vem essa imagem aqui, ali, né, dos pais junto com os filhos adolescentes ali, o que acontece? E quando os pais têm filhos muito novos, e aí eles chegam na adolescência e meio que mistura aquela vibe ali, né? Quer ir para social junto com o filho, quer se integrar com os coleguinhas, e aí onde que fica o papel do pai, o papel do responsável naquele momento, e de repente ele quer ser o pai autoritário, mas que de repente está ali na vibe do filho, e começa a misturar. Onde que está isso daí que você falou? Cadê a coerência nisso daí? Que legal isso, Patrícia, muito bom você trazer isso. Isso aqui já daria só uma live para a gente falar só disso, mas dá para a gente fechar aqui, né? Então, dá pra gente fazer isso. Porque essa coisa de ser amiguinho dos filhos, de ser, naquela que sai. Gente, cuidado com isso. É a sua adolescência que está aí, ou é a mãe, ou é o pai? Sabe? A gente precisa assumir o papel de adulto. Alguém tem que ser adulto dentro da casa. E, às vezes, os filhos estão sendo mais adultos do que os pais, e isso é muito sério. A gente precisa entender que há limites. Uma coisa é você ouvir, você ter um bom diálogo, você partilhar da vida, escutar a vida do filho, aquilo que ele quer falar, dos sentimentos dele, não ficar querendo ser o dono da verdade, aquele que sabe tudo, que dá conselho sempre. Mas precisa dizer não na hora que tem que dizer não.
Não, não pode, não deve, não é próprio, não está no momento. Me lembro de um, agora me lembrei de um amigo, um colega de faculdade na época. Ele virou e falou assim: Su, o que eu faço? Minha filha de 12 anos está querendo namorar, querendo me apresentar o namoradinho dela. Eu, caca. Ele falou: você ri porque não é seu, na hora que for seu, você vai ver. E de fato, assim, e o que eu falei para ele? Eu falei assim: vamos conversar, vamos estabelecer limites. Se ela quer fazer essa experiência, então peraí. Uma adolescente de 12 anos namorar, o que significa isso, né? Para ela, talvez seja, na verdade, aquela coisa assim: tá na moda, tá todo mundo. Então vamos estabelecer limites. Vai namorar dentro de casa, sob o olhar dos pais, vai sair, tem que ter companhia. Ainda não está pronta para ficar solta no mundo e fazer o que quer na hora que quer. Trancar a porta do quarto. As pessoas falam muito isso também, assim: os filhos têm direito à sua individualidade. Não, individualidade é uma coisa que se conquista, ok? E eu conquisto à medida que eu vou ganhando responsabilidades, que eu vou tendo responsabilidades com as minhas coisas. Eu sempre falei isso lá em casa, assim, né? Falava com os meninos, falava assim: olha, porta fechada, alguma coisa boa não deve estar fazendo. Porque se é coisa boa, não precisa fechar a porta, não é verdade? Né? Então, mas eu tenho direito também. Não, privacidade, quem tem direito sou eu e seu pai. Vocês têm a liberdade, têm seu espaço, tudo bem, mexer nas suas coisas sem pedir autorização, então, mas a porta não precisa ficar trancada por conta disso. Para que precisa trancar a porta? Para esconder alguma coisa? Então, a gente precisa entender, fazer isso. O que é, né, para você? Até onde você comporta? Até onde é confortável para você? A casa é sua, pai e mãe. Quem determina as regras é você, né? Eu já ouvi algumas respostas assim, até um pouco mal criadas, mas que é importante dizer, né? Você, olha, o dia que você quiser ter privacidade, ter suas coisas, ter seus direitos, tudo bem, trabalha, arruma sua casa e lá você vai resolver isso, né? Você vai fazer as coisas do jeito que você quer, enquanto estiver na minha casa, e essas são as regras, né? Mas você é intransigente, não. Tudo isso, gente, é claro que é numa boa conversa, é com firmeza, sendo pai e mãe. Não sendo coleguinha, aquele que vai lá, que dança, que faz tudo. Você pode até ir, tá numa festa, se for próprio, né, que couber isso, mas você querer sair sempre, eles vão querer ter os segredinhos dele com os amigos dele, você não tem que saber de tudo também, não. Quem disse que a gente tem que saber de todos os segredinhos dos nossos filhos? Você conta tudo que você tem da sua vida para os seus filhos? Tem coisas que você esconde até mesmo da sua esposa ou do seu marido, que aconteceram na sua vida, e que não cabem você contar. Por que você acha que você tem que contar tudo, e por que seus filhos têm que contar tudo para você? Né? Às vezes eles vão confiar, e às vezes não vão confiar, já vão confiar mais um amiguinho dele, mas isso é ruim? Não necessariamente. Depende do que seja, né? E às vezes eles vão confiar no amigo, e não vão confiar na gente, por quê? Talvez a gente não deu a eles essa condição de confiança. Isso mesmo, Gleice, diálogo e firmeza. Dois pares, né? É uma combinação perfeita, diálogo e firmeza. Clareza também naquilo que você vai dizer, naquilo que você vai estabelecer. As regras não podem ser arbitrárias, elas precisam ser compartilhadas, conversadas, né? Eu mostrei aí, eu falei até de um outro filme também, que eu vou dar uma dica para vocês, Magra e Azul. Quando eu falo sobre a questão de você ter firmeza naquilo que você acredita, você não abrir mão dos seus valores. Não deixem de assistir esse filme, Milagre Azul. É um cuidador de uma espécie de orfanato que ele acolhe crianças de rua, e eles estão com dificuldades financeiras muito, muito sérias, e eles são colocados num campeonato de pesca, e ele é tentado a trapacear, porque as crianças precisavam, o orfanato precisava do dinheiro do prêmio. E ele é tentado isso. E ele, sem perceber, ele é observado por uma dessas crianças. Entende? E aí, o que ele faz na hora H? Não vou contar, vou deixar vocês assistirem o filme, porque isso nos faz pensar. Até que eu realmente tenho convicção dos valores, dos princípios, né, que norteiam a minha vida, que são os princípios que eu quero que regem a vida dos meus filhos. Você pode pensar que eles vão esquecer, que vão, não. Na palavra, na Bíblia, né, para quem é cristão aqui sabe disso, tem um provérbio que é mais ou menos assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for grande ela não se desviará dele. Mas isso não é verdade, não,
porque eu ensinei meus filhos tudo direitinho e eles pegaram o caminho errado. Não se preocupe, no momento eles vão voltar para o caminho, né? Pode ser até mais velho, pode ser mais tarde, pode ser até quebrando muita cara. O que você plantou de bom está plantado lá. Agora, é preciso entender que os filhos também são pessoas livres para fazerem, né, e fazerem as suas próprias escolhas. E a gente, como pais, tem que estar assim, olha, aqui é o seu porto seguro, assim, independente das escolhas que você faça, eu estou aqui, né, independente de qual caminho que você precisar, eu estou aqui. A gente daria para a gente conversar isso aqui, muitas coisas. Nas dicas que eu tenho dado no Falando de Filhos, tenho falado exatamente disso, quer dizer, se eu quero ensinar a dar segurança para os meus filhos, eu preciso falar a verdade. Quando eu saio, eu vou sair, vou voltar, eu vou dizer quanto tempo eu vou, quanto tempo eu volto. Não inventar histórias absurdas, né, que eu já vi, presenciei, de uma mãe, numa viagem, num ônibus, e a criança chorava, e a mãe não conseguia lidar, e ela no desespero falou, olha, se você parar de chorar, o motorista vai parar o ônibus, eu vou botar você lá no porta-mala. Gente, já pensou o desespero dessa criança? Eu fiquei no desespero por ela, né? Outras situações que a criança fala assim, não pode ir lá fora não, que tem bicho lá, tem leão lá fora. A criança depois sai com o pai, com a mãe, não vê o leão, e aí, cadê? Entende? Como confiar em pais que não falam a verdade? Como que eu posso sentir segurança e confiança em pais que não falam a verdade? Eu tive uma adolescente que eu atendi, e ele falou assim, ele não perdoava os pais por não terem contado a ele que ele era adotivo. Ele só descobriu isso, por acaso, na adolescência, por outras pessoas, entendeu? E a mágoa dele não era nem pelo fato de ser adotado, é pela mentira que foi, né, aquilo que foi escondido dele a vida inteira, e que deveria ter vindo dos próprios pais, né? Então, assim, sinceridade, verdade, justiça, tudo isso deve ser a base de uma boa educação. Não que a gente vai acertar sempre, não que a gente vai estar com tudo perfeito, mas se a gente não se esquece desse tripé, né, que garante a minha dignidade, isso que eu falo, que eu faço, ou que eu vou fazer, ou que eu digo, isso garante a minha dignidade, me mantém o meu valor como pessoa humana, isso não contraria a minha natureza, aquilo que é natural em mim. Então, isso está dentro de uma base que me mantém firme e que me permite caminhar por aqui, por ali, estabelecer outros tipos de valores. Cada família tem a sua dinâmica, a sua forma de conduzir as coisas. Cada um tem, assim, às vezes, o seu jeitinho de apelidos, né, que um coloca no outro, mas de uma forma carinhosa, de uma forma afetuosa, não com uma forma de desmerecer o outro. A gente precisa ter muito cuidado com esses apelidos. Principalmente quando vem assim, né? Sei lá, vem lá o atrapalhado. Gente, você reforça na criança um problema, que é uma dificuldade, que às vezes é uma dificuldade que ela tem. Então, se você quer que ele mude, não fale daquilo que ele está fazendo de errado, mas fale daquilo que ele é capaz de fazer correto, né? É um pouco por aí. Eu acho que isso aí fechou, não é? O último slide, Patrícia? Acho que esse era o último slide. Tem mais um, eu acho. Esse aí. Não, pode tirar esse daí, que esse daí... Pode tirar. Esse daí a gente vai colocar o vídeo depois. Gente, assim, eu vou colocar o fechamento lá para vocês. O que eu queria passar, né, sintetizando toda essa nossa conversa, é assim, segue o teu coração, segue a intuição, observe seus filhos, não terceirize, entendeu? As emoções, não terceirize para as outras pessoas observarem os seus filhos. Não deixe só que os seus professores decidam, observe que você tem que ser chamado na escola, para que o professor diga para você aquilo que você não está enxergando, que está na sua cara, entende? Então, assim, graças a Deus ainda tem alguns professores que observam, que também tem professores que têm dificuldade em relação a isso, né? A gente vê de tudo, né? Mas, enfim, é seu filho, não abra mão do tempo que você tem para estar com ele, entendeu? Não abra mão. Eu vejo assim, às vezes eu estou mexendo no celular, minha netinha vem e fala assim, vovó, vamos brincar, você quer brincar comigo? Eu largo o celular para lá, vamos lá, vamos sentar, vamos brincar. A gente precisa fazer isso. E eu vejo isso, assim,
eu cometi muitos erros com meus filhos também. Não pensa que eu fui perfeita, não fui, né? Eu tenho consciência disso, tenho consciência dos erros que eu cometi. Mas quando eu vejo a minha filha educando a minha neta, eu falo assim, eu acertei muita coisa também. Entendeu? Porque eu vejo ela fazendo coisas que eu fazia com eles, não é? Eu falei, olha que consolo! Porque eu vejo muitas coisas que ela faz com ela, e ela faz ainda melhor, porque eu falo isso sempre para ela, eu falei assim, olha, você veio para fazer melhor do que eu, vai ser uma mãe melhor do que eu fui, entendeu? Porque você vai aprender com os erros que eu tive, né? Então, assim, é isso que é bacana. Então, assim, não torne a educação dos seus filhos, ou da sua criança, ou até mesmo na escola, das crianças, uma coisa pesada. Não, né? Vamos observar, vamos nos conectar, né? A questão lá da empatia, a conexão. A conexão é que vai fazer toda a diferença. E a conexão afetiva também. Né, assim, muitas vezes as crianças, eu não sei se você é professor de escola pública, eu já trabalhei com escola pública, e eu tive uma criança que ele roubava as coisas na escola, e assim que ele era apertado, ele logo denunciava que foi ele mesmo que roubou. E sabe por que ele fazia isso, gente? É muito triste, mas a gente constatou isso lá, sabe? Que ele falava porque a única forma de toque que ele tinha era apanhando dentro de casa. Nossa. Era o único jeito que ele era tocado de alguma forma dentro de casa, era apanhando, era levando chineladas. Então ele aprontava isso, porque chegava em casa, de alguma forma alguém notava que ele existia dentro de casa. Que coisa triste isso, sabe? Atenção, né? Muito, mas é para quê? Porque a falta de um abraço, de um chamego. A paciente que gostava de ter piolho porque era a única hora que a mãe fazia um carinho, assim, porque ficava catando piolho na cabeça, porque não encostava, né? Não tem muita essa coisa do afeto. Eu vou até falar, quinta-feira, vou aproveitar e fazer um merchan aqui, Patrícia, da live que eu vou fazer quinta-feira no Instagram, né? Sobre a carência afetiva, né? Como nós estamos vivendo, as pessoas estão muito carentes afetivamente, por causa dessa carência, e se apoiam muito nessa carência para poder tomar determinadas decisões ou entrar em determinados relacionamentos, e só entra, muitas vezes, na roubada, né? Então, nós vamos falar disso, carência afetiva, uma péssima conselheira. Vamos conversar. Vamos conversar sobre isso na live na quinta-feira, às 18 horas, lá no Instagram. Ótimo. Né? Quando a gente fala, igual você fala assim, do tempo, eu não tenho tempo para isso, não tenho tempo daquilo. Não é questão do tempo, mas a qualidade que você dá a esse tempo. Exatamente. Né? É a qualidade. Exatamente. Não é a quantidade de tempo. Se você tiver 5 minutos, e aí você me lembrou de um outro exemplo. Meu filho me pediu mãe, vamos assistir o desenho junto? Aí eu falei, vamos. Sentei do lado dele para assistir o desenho. Vamos. Sentei do lado dele, ele vendo o desenho e eu lendo. E aqui, eu passando meus estudos e tal, e lendo. E na hora que ele parou, olhou para mim e falou assim, mãe, vamos ver junto? Aí eu, tá bom. Fechei o livro, deixei para lá e comecei a assistir o desenho. Então, às vezes a gente nem se dá conta, a gente acha que tô ali, tô do lado, tá tudo certo. Não, tempo de qualidade, estar presente, né? Você não precisa ficar o dia inteiro com seu filho, não, sabe? Mas o tempo que você ficar, esteja atento às suas emoções, o seu jeito de reagir, a sua forma de pensar, né? Como é que ele raciocina, como é que ele faz as suas habilidades. Observa, né? Como você disse. Tá bom, gente? Então, tem um último videozinho aí só para encerrar para vocês, que tem a ver com todas as dicas que eu venho dando no Falando de Filhos. Me sigam aqui no Falando de Filhos, no Instagram, psicóloga.sul, tá tudo aí, ó. Né? Então, aí a gente vai... isso, gente, olha, a live na quinta-feira, às 18 horas, no Instagram, tá bom? Ao vivo. Vou conversar um pouquinho isso. No meu Instagram, eu comecei contando a historinha de uma moça que estava sem namorados e tudo, e que ela estava muito carente, mas tinha uma autoestima muito baixa, e as amigas levaram ela para sair, daí eu vou continuar essa história lá na live para a gente conversar um pouco sobre isso.
carência afetiva, uma péssima conselheira nos nossos relacionamentos. Esse é o papo que a gente vai ter. O tema já... Esse tema rende, né? Esse tema rende. E a gente precisa conversar um pouco a respeito disso, que é uma introdução, uma caminhada que eu quero fazer sobre projeto casamento, né? Para aqueles que querem se casar e para aqueles que já estão casados, para poder trabalhar essa questão das relações aí, como é que elas entram na nossa afetividade. E como isso afeta na educação dos filhos, né, Sui? Com certeza, porque quando você fala de casais, você fala de um projeto de casamento e você fala de relacionamentos, esses casais, por exemplo, se está na fase de namoro, eles são os filhos, reflexo do que está, qual a história que veio lá para trás, né? E aí, se eles estão no noivado também, ou se estão já no casamento, a relação deles, como é que é essa relação? Muitas vezes eles estão reproduzindo a relação conjugal, a mesma relação dos pais. Estão fazendo com os filhos a mesma coisa que os pais fizeram com eles, embora jurassem que nunca iam fazer isso. Exatamente. Como assim? E repete a mesma coisa. Detestava quando o pai e a mãe falavam isso, ele pega e fala a mesma coisa para o pai e para a mãe, para os filhos, quando está casado. Então é assim, a mesma coisa fala para o marido, a mesma coisa fala para a esposa que ouvia pai e mãe, até por aí. Isso é papo para muita coisa. Mas, gente, a gente começa esse papo na quinta-feira, nessa live às 18 horas, eu aguardo vocês aí. Todo mundo no Instagram eu tenho um outro programa lá no YouTube também, conversando com os nossos botões, tem uns temas lá bem interessantes, bem bacana. E segue lá também no YouTube, tem lá uns vídeos bem bacanas lá também, gente. Compartilha, tá bom? A gente vai dando a contribuição. Só vou compartilhar de um sentimento meu. Gente, quando eu estou avaliando os vídeos, como eu viajo nessa voz, que quando ela está passando a mensagem, a voz dela leva a gente assim, e aquela mensagem entra no coração da gente, e a gente leva isso para o nosso dia a dia. Isso é a Sui, gente. Vocês precisam seguir ela, precisam acompanhar as redes sociais dela, as dicas que ela deixa no Falando de Filhos. A Sui é para levar para casa, para o coração da gente. Lindinha, você. É verdade. A gente vai fazer assim, então, A gente vai fazer assim, então, Patrícia, eu te abraço, você me abraça e a gente se leva para casa juntas. Tá bom? Vamos lá, passar o vídeo. Eu vou deixar o vídeo aí para vocês. Vai lá. E não é? Um ótimo lugar para se viver. É lindo demais, é lindo demais. Sui, nós temos aqui, olha, muitos agradecimentos, né? Muitas pessoas agradecendo aqui, né, por compartilhar o conhecimento e tudo mais, mas eu acho que nós é que temos que agradecer, né? Com certeza. Quanto essas pessoas... E parabenizar, porque eu acho que mais do que estar conosco é sinal de que eles estão buscando o melhor para a família deles. Lá na live do Brincar, os professores buscando o melhor para a vida profissional deles, né? Então, nós é que agradecemos eles estarem aqui com a gente. Eu falo que é uma missão, eu falo que não é uma live, não é uma equipe, né? É uma família. E todos que estão aqui fazem parte dessa família. Então, não agradeçam, nós que agradecemos, né? Vamos nos abraçar, nós que nos abraçamos. Isso. É muito gostoso, é muito bom isso. Então, é mesmo, a gente tem que agradecer. Eu fico muito grata de poder participar desses eventos, de estar aqui, né? De poder compartilhar, porque quando a gente é chamada a isso, a gente é chamada a refletir também. Porque antes de chegar aqui para falar essas coisas, juntar todas aquelas experiências e tentar trazer dentro de uma linha de pensamento e trazer para vocês, a primeira pessoa que ganhou fui eu, né? Fomos nós, né, Patrícia? A gente que ganha primeiro, porque antes da gente dar. E isso que é muito legal, quando a gente se dispõe a compartilhar, né? A gente acaba ganhando muito mais do que as pessoas, às vezes, a quem a gente doa, né? Então, assim, é uma gratidão imensa poder estar aqui, de estar dando essas dicas. Esse poema que eu recitei aí,
Se você ainda não viu, nas dicas lá no Falando de Vida, então acompanha, né, Patrícia? Lá, porque tá tudo lá. Tá tudo lá desmiuçadinho. Cada frasezinha dessa aí. É só que eu peguei mais os positivos, sabe, gente? É verdade. Para incentivar. Chega de falar de coisas negativas, né? Então, assim, eu sou muito grata por essa oportunidade. Agradeço, Patrícia, você também é uma simpatia, também dá vontade de levar para casa. Por isso que eu brinquei, que a gente tem que se abraçar e levar uma para casa da outra. Gratidão. Olha, gente, obrigado pela participação de vocês, pela interação aí, achei muito legal. E se precisarem de alguma coisa, eu deixei no final, você vai compartilhar depois esses slides, não vai? Vai estar lá no Telegram, a dica dos filmes, Milagre Azul, Dia do Sim, eu vou pegar a imagem aqui, vou colocar lá, todo o material, os 2 vídeos, o vídeo da sua filhinha, da sua netinha, né? Acho que quando for para lá é capaz de tudo junto. Vai também. Então é só ficar ligadinho no Telegram, que a gente coloca tudo lá. Inclusive, o certificado também vai estar lá. No último slide, lá no rodapé, no finalzinho do slide, que tem meu nome, a referência, tem um link lá, que é um teste que eu encontrei na internet, que fala para você fazer você falando de autoconhecimento, ele ajuda você a fazer uma autoavaliação de quais realmente são os valores que norteiam a sua vida. Achei muito legal, eu fiz essa experiência, então deixei lá para vocês isso aí como um docinho no final. Para vocês fazerem, vai lá, pega o link, copia, entra lá e faz o testezinho, eles te dão o resultado. É muito legal assim, aí você vê assim, nossa, eu estou no caminho certo, esses são os... Não é que as outras não são importantes, mas você tem aqueles que são mais fortes para você, né, de valores. É muito legal, gente. Tá? Excelente. Muitíssimo obrigado. Gratidão. Beijo sempre. Gratidão, Diego. Para vocês todos. Tchau. Gratidão por estar conosco. Obrigadão, hein? Muito joia. Valeu, galera. Beijo. Tchau. Prazer, beijo. Tchau.